A 12.000 pés de altitude, onde o ar é rarefeito e o erro não perdoa, um piloto tomou uma decisão que desafiava toda a lógica da guerra aérea. No meio da Segunda Guerra Mundial, quando cada missão era calculada até o último detalhe, ele fez exatamente o que nenhum manual, nenhum instrutor e nenhum comandante recomendaria. Desligou o motor em pleno voo, não por falha mecânica, não por desespero, mas como parte de um plano tão ousado que beirava a insanidade. Abaixo dele, um túnel vital para o esforço de guerra inimigo mantinha exércitos inteiros em movimento. Trens carregados de tropas, munição e combustível cruzavam aquele ponto todos os dias. Destruí-lo significava atrasar ofensivas, salvar milhares de vidas do outro lado da linha de frente e provar que o céu ainda podia ser dominado pela astúcia humana, não apenas pela força bruta. Com o motor desligado, o avião passou a deslizar silenciosamente, fora do alcance dos radares e quase invisível para a artilharia antiaérea. Dentro da cabine, o silêncio era ensurdecedor. Cada segundo aumentava o risco. Altitude caindo, velocidade crítica, nenhum plano de fuga garantido. Um único erro, e a missão terminaria em uma queda fatal. Quando o motor voltou a rugir, já era tarde demais para o inimigo reagir. A bomba foi lançada no ponto exato dentro do túnel, causando uma explosão que ecoou por quilômetros. Aquele ataque não foi apenas um ato de coragem extrema. Foi um momento em que a guerra mudou de ritmo, provando que, às vezes, a vitória nasce da decisão mais improvável de todas. Antes de se tornar parte de um dos episódios mais ousados da Segunda Guerra Mundial, ele era apenas mais um piloto entre milhares lançados aos céus da Europa em chamas. Não nasceu herói, nem carregava qualquer ilusão romântica sobre a guerra. Sua trajetória até a cabine de um avião de combate foi marcada por disciplina rígida, treinamento exaustivo e pela compreensão precoce de que voar em tempos de guerra era aceitar a possibilidade real de não voltar. Desde os primeiros dias na escola de aviação, destacou-se não pela agressividade, mas pela calma. Instrutores notaram sua capacidade de manter o controle em situações que faziam outros entrarem em pânico. Enquanto muitos confiavam apenas na potência da aeronave, ele demonstrava atenção obsessiva aos detalhes, ruídos fora do padrão, vibrações sutis, variações mínimas nos instrumentos. Esse tipo de sensibilidade, quase invisível em tempos de paz, tornava-se vital quando tudo começava a dar errado no ar. As primeiras missões de combate foram um choque brutal. A teoria aprendida em solo pouco preparava um piloto para a realidade do fogo antiaéreo, dos caças surgindo repentinamente das nuvens e da visão de aviões aliados sendo atingidos ao redor. Em uma de suas primeiras incursões, retornou com o avião perfurado por estilhaços, o para-brisa trincado e o silêncio pesado de quem havia visto companheiros não voltarem. Aquela experiência moldou sua forma de voar, mais cautelosa, mais estratégica, menos impulsiva. Com o passar dos meses, acumulou horas de voo em território inimigo. Aprendeu a reconhecer padrões de defesa, a identificar quando uma posição antiaérea estava prestes a abrir fogo e a usar o terreno a seu favor. Desenvolveu uma relação quase intuitiva com a aeronave, tratando-a não como uma máquina, mas como uma extensão do próprio corpo. Sabia até onde podia forçá-la, e quando insistir, significava cruzar uma linha irreversível. Entre os colegas, era respeitado, embora não fosse o mais falante. Preferia ouvir a falar, observar em vez de se exibir. Nos breves momentos de descanso, evitava bravatas e discursos vazios. Sabia que a guerra punia duramente a arrogância. Para ele, cada missão bem-sucedida não era motivo de orgulho exagerado, mas um lembrete de que sobreviver dependia de nunca subestimar o inimigo. A pressão psicológica acumulava-se silenciosamente. Cada decolagem carregava o peso das anteriores. Nomes de pilotos abatidos eram riscados das listas, cadeiras vazias surgiam nos refeitórios, e o número de rostos conhecidos diminuía a cada semana. Ainda assim, ele continuava voando, não por entusiasmo, mas por senso de dever. Entendia que sua habilidade poderia fazer diferença em missões onde outros talvez não retornassem.
Os comandantes percebiam isso. Sempre que uma operação exigia precisão extrema ou tomada de decisão sob condições imprevisíveis, seu nome surgia entre as opções. Não era visto como um homem que seguiria ordens cegamente, mas como alguém capaz de adaptar o plano quando a realidade se mostrasse mais cruel do que o esperado. Essa confiança, construída ao longo de dezenas de missões, seria decisiva. Na véspera da missão que o colocaria na história, ele passou mais tempo que o normal junto à aeronave. Conferiu instrumentos, tocou a fuselagem marcada por combates anteriores e revisou mentalmente cenários possíveis. Não havia nervosismo visível, apenas concentração. Sabia que algo diferente seria exigido, mesmo sem conseguir prever exatamente o que. O homem por trás do manche não buscava fama nem reconhecimento. Buscava voltar vivo e cumprir a missão. Foi justamente essa combinação de frieza, experiência e coragem silenciosa que o levou, horas depois, a tomar uma decisão que poucos seriam capazes de sequer considerar. Quando o momento chegou, não foi o impulso que falou mais alto, mas tudo o que havia aprendido desde o primeiro dia em que decidiu voar em meio à guerra. No início da Segunda Guerra Mundial, o céu deixou de ser apenas um espaço de passagem e passou a ser um território disputado com a mesma ferocidade das trincheiras e das cidades em ruínas. Cada metro de altitude conquistado significava vantagem estratégica, e cada aeronave abatida representava homens que não voltariam para casa. A guerra aérea evoluía rápido, impulsionada por tecnologia, urgência e pela necessidade desesperada de superar o inimigo antes que ele fizesse o mesmo. Bombardeiros cruzavam continentes, caças duelavam em velocidades jamais vistas, e a sobrevivência dependia tanto da máquina quanto da mente de quem a pilotava. À medida que o conflito avançava, os alvos também mudavam. Já não bastava atacar fábricas ou cidades, era preciso atingir o sistema nervoso do inimigo. Ferrovias, pontes e túneis tornaram-se objetivos prioritários. Eram essas estruturas que mantinham exércitos inteiros abastecidos, permitindo o transporte constante de tropas, munição, combustível e alimentos. Um único ponto destruído podia interromper uma ofensiva inteira. Por isso, esses locais passaram a ser alguns dos mais protegidos da guerra. Artilharia antiaérea pesada, caças de prontidão e sistemas de vigilância que transformavam o céu em uma armadilha mortal. Voar sobre território inimigo significava enfrentar um cenário onde tudo conspirava contra o piloto. A artilharia antiaérea, conhecida como flak, explodia ao redor das aeronaves, espalhando estilhaços capazes de rasgar fuselagens e corpos. O som seco das explosões acompanhava os aviões por quilômetros, enquanto colunas de fumaça negra marcavam os céus como avisos de morte. A cada segundo, decisões precisavam ser tomadas com frieza absoluta, mesmo quando o medo se tornava impossível de ignorar. Era nesse ambiente que surgiam as missões consideradas impossíveis. Operações que, no papel, beiravam o suicídio, mas que se tornavam necessárias diante da urgência do conflito. Algumas exigiam voos extremamente baixos para evitar radares. Outras demandavam precisão absurda, onde um erro de poucos metros anulava todo o esforço. Pilotos eram treinados para confiar em procedimentos rígidos, em cálculos exatos e em protocolos testados exaustivamente. A regra era simples: improvisar demais significava morrer. No entanto, a própria natureza da guerra forçava homens a ultrapassarem esses limites. Em situações extremas, não havia manual que oferecesse respostas claras. O que existia era o instinto, a experiência acumulada em dezenas de missões, e a consciência de que falhar não afetaria apenas uma tripulação, mas poderia custar milhares de vidas no fronte. Foi assim que decisões consideradas impensáveis começaram a surgir, tomadas em frações de segundo, sob pressão absoluta. A 12.000 pés de altitude, o ambiente era hostil por si só. O frio intenso congelava instrumentos, o oxigênio era escasso e qualquer falha mecânica se tornava potencialmente fatal. Não havia pousos de emergência possíveis, nem segundas chances. Ainda assim, era dessa altura que muitas missões críticas eram conduzidas,
buscando equilíbrio entre alcance, segurança e eficácia do ataque. Era o ponto onde a aeronave ainda podia manobrar com relativa liberdade, mas já se encontrava profundamente exposta às defesas inimigas. Ao longo da guerra, histórias de coragem começaram a circular entre esquadrões. Relatos de pilotos que retornaram com aviões destruídos, asas perfuradas e motores falhando. Homens que sobreviveram não porque tudo correu bem, mas porque se recusaram a aceitar o fim. Essas histórias alimentavam a moral, mas também criavam um padrão silencioso. Em certas circunstâncias, vencer exigia romper todas as regras. É nesse contexto que surge um episódio que até hoje parece desafiar a razão. Um ataque aéreo que não dependia apenas de potência de fogo ou superioridade numérica, mas de silêncio. Um silêncio absoluto obtido da forma mais improvável possível. Enquanto a maioria dos pilotos confiava no rugido do motor como garantia de controle e sobrevivência, alguém percebeu que, naquele caso específico, o barulho era o maior inimigo. O céu, que já era um campo de batalha invisível, tornava-se também um espaço de escolhas extremas. Cada missão carregava consigo o peso da dúvida, seguir o protocolo e correr o risco de ser abatido ou arriscar tudo em uma manobra jamais tentada naquela situação. A guerra aérea não era apenas um confronto de máquinas, era um teste brutal dos limites humanos. Antes que o motor fosse desligado, antes que o avião começasse a planar silenciosamente rumo ao alvo, havia um cenário de tensão crescente, um objetivo vital e uma certeza incômoda. Daquela missão, não havia retorno garantido. O céu estava armado, o inimigo atento, e a margem para erro era inexistente. O que viria a seguir entraria para a história como um dos momentos mais ousados de toda a Segunda Guerra Mundial. A ordem chegou de forma direta, sem espaço para questionamentos. O alvo era considerado crítico, daqueles que raramente apareciam nos briefings comuns. Não se tratava de uma fábrica visível do alto, nem de uma cidade fácil de identificar. Era um ponto discreto no mapa, protegido pela própria geografia e pela confiança excessiva do inimigo. Um túnel ferroviário escavado sob a montanha, por onde passava uma das principais artérias logísticas da região. Ali transitavam diariamente trens carregados de soldados, combustível, munição pesada e equipamentos essenciais para manter a frente de combate ativa. A inteligência aliada já vinha monitorando aquele local havia meses. Fotografias aéreas, relatórios de resistência local e análises de tráfego ferroviário indicavam o mesmo padrão. Sempre que grandes ofensivas eram lançadas, aquele túnel entrava em operação máxima. Destruí-lo não significava apenas interromper uma linha férrea, mas provocar um colapso temporário em todo o sistema de suprimentos inimigo. Pontes poderiam ser reconstruídas, trilhos podiam ser reparados, mas um túnel destruído, soterrado por explosões internas, exigiria semanas, talvez meses, de trabalho para voltar a funcionar. O problema era simples e, ao mesmo tempo, quase insolúvel. O túnel era praticamente imune a ataques convencionais. Bombas lançadas de grande altitude raramente atingiam a entrada com precisão suficiente. Ataques em voo baixo, por sua vez, expunham os pilotos a um inferno de fogo antiaéreo. O inimigo sabia da importância estratégica daquele ponto e o defendia com tudo o que tinha. Canhões posicionados nas encostas, metralhadoras ocultas, observadores atentos a qualquer ruído no céu. No briefing da missão, o silêncio dominava a sala. Os mapas estendidos sobre a mesa mostravam trajetórias, ângulos de ataque e rotas de fuga que, na prática, pareciam mais linhas de esperança do que planos reais. Os oficiais explicavam os riscos com frieza, mas os pilotos sabiam ler nas entrelinhas. Aquela não era uma missão comum. As chances de retorno eram baixas e todos ali tinham plena consciência disso. O piloto escolhido para liderar o ataque já carregava uma longa lista de missões bem-sucedidas. Não era o mais jovem nem o mais experiente, mas tinha algo que os comandantes valorizavam acima de tudo: autocontrole sob pressão.
Em operações anteriores, demonstrara a capacidade de tomar decisões rápidas sem entrar em pânico, mesmo quando tudo parecia perdido. Era exatamente esse tipo de perfil que a missão exigia. A aeronave designada não era nova. Já havia enfrentado combates intensos, carregava marcas de estilhaços e reparos improvisados. Ainda assim, era confiável. Seu desempenho em mergulhos controlados e sua capacidade de manter estabilidade em condições extremas a tornavam adequada para um ataque de precisão. Cada detalhe foi revisado. Combustível calculado no limite, armamento ajustado para liberação em curto espaço de tempo, instrumentos conferidos repetidas vezes. O plano original previa uma aproximação relativamente padrão, com descida gradual até o ponto de ataque. No papel parecia possível. Na prática, todos sabiam que o inimigo não permitiria uma aproximação tranquila. Qualquer aeronave detectada naquela região seria imediatamente engajada. A artilharia antiaérea tinha alcance suficiente para transformar o céu em um campo minado invisível, e os caças inimigos estavam sempre a poucos minutos de distância. Além do risco físico, havia o peso psicológico. Falhar naquela missão significava mais do que perder um avião. Significava permitir que comboios inteiros continuassem passando pelo túnel, reforçando tropas que enfrentavam soldados aliados no solo. Cada trem que atravessava aquela montanha representava dias a mais de combate, mais baixas, mais sofrimento. Essa consciência acompanhava a tripulação desde o momento em que subiram a bordo. Durante a decolagem, não houve discursos heróicos nem promessas de glória, apenas olhares silenciosos e gestos contidos. A guerra já havia ensinado a todos que exageros emocionais não ajudavam em nada. O que existia era foco absoluto. O céu começava a se fechar à frente, e cada minuto de voo aproximava o avião de um território onde qualquer erro seria fatal. À medida que a aeronave avançava, os sinais de perigo tornavam-se evidentes. Colunas de fumaça no horizonte indicavam combates recentes. O rádio captava transmissões fragmentadas, algumas interrompidas abruptamente. O inimigo estava alerta. Não havia mais o fator surpresa garantido, apenas a esperança de que a execução fosse rápida o suficiente para evitar uma reação organizada. O piloto analisava constantemente os instrumentos, mas também confiava em algo que não aparecia nos mostradores: a leitura do ambiente. A posição do sol, o comportamento das nuvens, a ausência ou presença de disparos distantes. Tudo era interpretado como informação valiosa. Era nesse tipo de missão que a diferença entre um piloto comum e um excepcional se tornava clara. Conforme o avião se aproximava do ponto crítico, a tensão aumentava dentro da cabine. A entrada do túnel ainda não era visível, mas sua presença parecia pesar sobre todos a bordo. Cada segundo trazia a certeza de que, dali em diante, não haveria espaço para recuos. A missão não podia falhar porque não haveria uma segunda tentativa tão cedo. O inimigo reforçaria ainda mais a defesa e a oportunidade se perderia. A essa altura, o plano inicial já começava a mostrar suas fragilidades. A artilharia antiaérea se fazia mais presente e o risco de ser detectado antes do ataque aumentava drasticamente. Foi nesse momento que o piloto percebeu que seguir o roteiro ao pé da letra poderia significar a destruição do avião antes mesmo de alcançar o alvo. A missão que não podia falhar exigiria algo além do treinamento padrão. Exigiria uma decisão extrema, tomada no momento exato, baseada não apenas em ordens recebidas, mas em leitura instintiva da situação. O túnel estava à frente. O inimigo estava alerta. E em poucos instantes, o piloto faria algo que mudaria completamente o curso daquela operação e entraria para a história da guerra aérea. A aeronave alcançou os 12.000 pés pouco antes de cruzar o ponto sem retorno. A essa altitude, o mundo abaixo parecia distante, quase irrelevante, mas a ilusão durava pouco. O frio começava a invadir a cabine. Os instrumentos exigiam atenção constante e o ar rarefeito tornava cada respiração mais pesada. Era um patamar crítico, alto o suficiente para ampliar o alcance visual e manter certa liberdade de manobra, mas baixo demais
para escapar das defesas antiaéreas mais pesadas. À frente, o território inimigo se estendia como uma armadilha cuidadosamente preparada. A linha férrea serpenteava entre vales e montanhas, conduzindo inevitavelmente ao túnel que sustentava toda a operação logística da região. O piloto mantinha o curso com precisão quase mecânica, ajustando pequenos desvios para evitar nuvens suspeitas e áreas onde a atividade antiaérea costumava ser mais intensa. Cada correção no manche era calculada para não denunciar a presença do avião antes da hora. Não demorou para o céu reagir. As primeiras explosões de flak surgiram à distância, nuvens negras que se abriam como feridas no ar. Não eram tiros aleatórios, eram mensagens claras de que o inimigo havia detectado algo. À medida que o avião avançava, os disparos se tornavam mais próximos, mais precisos. Estilhaços cortavam o espaço ao redor, e o som seco das explosões reverberava dentro da fuselagem, mesmo com o motor em pleno funcionamento. Aos 12.000 pés, não havia margem para erros grosseiros. Subir mais significaria perder o ângulo necessário para o ataque preciso. Descer cedo demais colocaria a aeronave diretamente na zona mais letal da artilharia inimiga. O piloto equilibrava essas variáveis com a mente fria, consciente de que qualquer decisão precipitada poderia selar o destino da missão. O céu, que em outras circunstâncias representava a liberdade, agora funcionava como um corredor estreito, delimitado por fogo de ambos os lados. O rádio permanecia em silêncio quase absoluto. Comunicações excessivas poderiam ser interceptadas, e naquele ponto, cada palavra dita precisava valer a pena. A tripulação trocava apenas olhares rápidos e gestos ensaiados. Todos sabiam o que estava em jogo. O alvo ainda não era visível, mas sua proximidade era sentida na intensidade crescente da defesa inimiga. Quanto mais protegida a área, maior a certeza de que estavam no caminho certo. O piloto observava atentamente os instrumentos, mas também o ambiente externo. Aprendera, ao longo da guerra, que o comportamento da artilharia revelava informações valiosas. A cadência dos disparos, o espaçamento das explosões, a altura em que detonavam, tudo indicava o nível de precisão do inimigo. Naquele momento, estava claro que o céu estava sendo varrido de forma sistemática, como se cada metro cúbico fosse testado à procura de um alvo. A tensão dentro da cabine era constante, mas controlada. Não havia gritos nem gestos desesperados. Cada membro da tripulação executava sua função com disciplina quase automática, resultado de meses de treinamento e combate real. Ainda assim, a consciência do perigo era impossível de ignorar. Um impacto direto ou uma falha crítica poderia transformar o avião em destroços em questão de segundos. À medida que se aproximavam do ponto de ataque, o piloto percebeu algo inquietante. A defesa parecia mais eficaz do que o previsto. O inimigo não apenas aguardava um ataque, mas parecia antecipar o tipo de aproximação tradicional. Isso tornava o plano original cada vez mais arriscado. Seguir o roteiro significava entrar em um campo de fogo cada vez mais fechado, onde a probabilidade de ser atingido aumentava exponencialmente. Foi nesse momento, a 12.000 pés acima do solo, que a guerra deixou de ser apenas uma sequência de ordens e passou a ser um problema a ser resolvido em tempo real. A altitude, que antes oferecia uma falsa sensação de segurança, tornava-se agora um limite opressor. O piloto sentia o peso da decisão que se aproximava, mesmo sem formulá-la completamente. O inferno não estava apenas abaixo, nas defesas inimigas e no alvo fortemente protegido. Ele também se manifestava na mente, na necessidade de escolher entre seguir o plano e confiar na sorte, ou arriscar algo totalmente fora do esperado. O céu estava saturado de fogo, o túnel estava próximo, e o tempo começava a se esgotar. Aos 12.000 pés, cercado por explosões e silêncio tenso, o piloto compreendeu que aquela missão não seria vencida pela força convencional. Algo precisava mudar, e essa mudança, nascida naquele exato momento acima do inferno, abriria caminho para uma das decisões mais extremas já tomadas em combate aéreo. O momento chegou sem aviso formal,
sem uma ordem clara ecoando no rádio. Foi uma decisão solitária tomada em silêncio, enquanto o avião avançava cercado por fogo inimigo. A artilharia antiaérea estava cada vez mais precisa, e cada explosão mais próxima deixava claro que continuar daquela forma significava ser abatido antes mesmo de alcançar o alvo. O plano original havia se esgotado. Restava apenas a escolha entre insistir no previsível ou tentar algo que ninguém ousara colocar em prática naquela situação. O piloto respirou fundo, avaliando rapidamente todos os fatores: altitude, velocidade, vento, peso da aeronave, distância até o alvo. Cada variável passou por sua mente como um cálculo instintivo, resultado de anos de experiência. Ele sabia exatamente o que estava prestes a fazer, e sabia também que, se errasse, não haveria correção possível. Não existia margem para testes, nem espaço para arrependimento. Então, com um movimento firme e deliberado, levou a mão ao comando que todo piloto aprende a respeitar acima de qualquer outro. O motor foi desligado. O rugido constante que preenchia a cabine desapareceu instantaneamente. O som que acompanhara cada missão, cada manobra, cada momento de tensão, foi substituído por um silêncio quase absoluto. Não era um silêncio confortável, era pesado, opressor, carregado de incerteza. O avião, agora sem propulsão, deixava de ser uma máquina agressiva de guerra e passava a depender apenas da gravidade e da habilidade humana. Por alguns segundos, ninguém disse uma palavra. A tripulação sentiu a mudança imediatamente. A vibração do motor cessou. Os instrumentos começaram a registrar a perda gradual de velocidade e o avião entrou em um estado de planagem controlada. Qualquer piloto sabia que desligar o motor em pleno voo, sobre território inimigo, era algo que só se fazia em último caso. Geralmente, quando não havia alternativa. Ali, no entanto, aquilo fazia parte de uma estratégia tão arriscada quanto engenhosa. O silêncio tinha um propósito. Sem o som do motor, a aeronave tornava-se muito mais difícil de detectar. Radares da época, ainda relativamente primitivos, dependiam de certos padrões para identificar alvos com precisão. Além disso, observadores no solo confiavam tanto no ouvido quanto na visão. Um avião barulhento denunciava sua presença a quilômetros de distância. Um avião silencioso, deslizando entre o céu e a montanha, tornava-se uma sombra. A artilharia antiaérea começou a perder eficiência quase imediatamente. As explosões, antes ajustadas à trajetória do avião, passaram a ocorrer de forma menos precisa. Sem o ruído característico do motor para guiar os cálculos, os artilheiros tinham dificuldade em acompanhar o alvo invisível. Para quem estava no solo, o avião parecia simplesmente ter desaparecido. Dentro da cabine, a tensão atingiu um nível diferente. Antes, o perigo vinha de fora, visível e audível. Agora vinha de dentro. Cada segundo de planagem reduzia a altitude. Cada ajuste mal calculado poderia levar a um stall irrecuperável. O piloto precisava manter a velocidade exata, o ângulo correto, aproveitando cada corrente de ar disponível. Não era apenas uma manobra arriscada, era um exercício extremo de precisão. O túnel se aproximava rapidamente, ainda oculto pela montanha. O piloto sabia que tinha apenas uma chance. Se errasse a trajetória, não haveria potência para corrigir o curso rapidamente. Se descesse demais, poderia colidir com o terreno. Se mantivesse altitude excessiva, perderia o ângulo necessário para o ataque. Era um equilíbrio brutal, sustentado apenas pela experiência e pelo controle absoluto do avião. A tripulação sentia o tempo se alongar. O silêncio fazia cada segundo parecer eterno. O vento cortava a fuselagem, produzindo um som baixo e contínuo, quase um sussurro. Ninguém ousava falar. Qualquer distração poderia quebrar a concentração necessária para manter a aeronave estável naquele estado frágil. O mais impressionante era a frieza do piloto. Ele não havia desligado o motor por impulso ou desespero. Aquela decisão nascera da compreensão profunda da situação. Ele sabia que, naquele contexto específico, o maior inimigo não era a falta de potência, mas o excesso de previsibilidade.
O inimigo esperava um ataque convencional, ruidoso, direto. Não estava preparado para um avião que surgiria do nada, em silêncio absoluto. À medida que o avião deslizava, o piloto ajustava levemente o manche, compensando cada variação do vento. Seus olhos alternavam entre os instrumentos e o horizonte. O cálculo era constante. Quantos segundos ainda podia manter aquela planagem? Em que ponto exato precisaria religar o motor para garantir o ataque e a fuga? Tudo precisava acontecer no instante perfeito. A decisão de desligar o motor também carregava um risco adicional: a possibilidade de falha na religação. Motores da época não eram infalíveis. Um erro no procedimento, uma falha mecânica ou simplesmente azar poderiam significar que o motor não voltaria a funcionar. Nesse cenário, o avião se tornaria um projétil sem controle, condenado a cair em território inimigo. O piloto conhecia esse risco e o aceitara conscientemente. No solo, o inimigo permanecia confuso. As defesas, antes tão ativas, hesitavam. O céu, que segundos antes parecia repleto de ameaças, tornava-se estranhamente vazio. Essa breve janela de incerteza era tudo o que o piloto precisava. Cada metro percorrido em silêncio aumentava a chance de sucesso da missão. O túnel finalmente começou a se revelar no campo de visão. Uma abertura escura cravada na rocha, quase invisível se não se soubesse exatamente onde procurar. Era ali que tudo se decidiria. O avião continuava a planar, agora perigosamente próximo do ponto onde o motor precisaria voltar à vida. A decisão já havia sido tomada e não havia mais como voltar atrás. Ao desligar o motor a 12.000 pés, o piloto cruzara uma linha invisível. Não era apenas uma manobra técnica, era um ato de ousadia extrema que redefinia completamente a missão. A partir daquele instante, a guerra deixava de seguir qualquer padrão conhecido. O silêncio, paradoxalmente, tornara-se a arma mais poderosa daquela operação. E enquanto o avião deslizava rumo ao alvo, ficava claro que aquela escolha, feita em segundos, seria lembrada como uma das mais audaciosas de toda a Segunda Guerra Mundial. Sem o motor, o avião transformou-se em algo que não deveria existir em um campo de batalha aéreo, um predador mudo. A planagem, iniciada a milhares de pés de altitude, evoluía agora para um mergulho controlado, suave o suficiente para manter a estabilidade, mas agressivo o bastante para ganhar a velocidade necessária. O piloto conduzia a aeronave com extrema delicadeza, sabendo que qualquer movimento brusco poderia comprometer tudo. Não havia potência para corrigir erros, apenas ar, gravidade e cálculo preciso. O túnel aproximava-se rapidamente, surgindo entre rochas e vegetação como uma ferida escura na montanha. Era um alvo pequeno, quase invisível para quem não soubesse exatamente onde olhar. A entrada não oferecia contraste, nem marcações claras. A margem de erro era mínima. Alguns metros para a esquerda ou para a direita, e a bomba atingiria apenas a encosta, desperdiçando a missão e selando o destino da tripulação. O silêncio absoluto começava a cobrar seu preço psicológico. Sem o som do motor, cada ruído interno ganhava importância exagerada. O vento passando pela fuselagem, o rangido metálico das estruturas, o leve assobio do ar entrando por frestas quase imperceptíveis. Esses sons, normalmente abafados, agora pareciam amplificados, lembrando a todos que estavam suspensos entre o céu e a morte. No solo, a confusão era evidente. As baterias antiaéreas haviam perdido o ritmo. Sem um alvo sonoro claro, os disparos tornaram-se esporádicos, imprecisos. Observadores olhavam para o céu sem entender o que havia acontecido. O avião, que minutos antes era um ponto ruidoso avançando contra as defesas, simplesmente desaparecera. Essa breve desorientação oferecia uma vantagem preciosa, construída sobre segundos de silêncio. O piloto mantinha os olhos fixos no horizonte e no alvo. Seu corpo estava rígido, mas sua mente operava em alta velocidade. Cada segundo de planagem alterava a equação. A altitude diminuía, a velocidade aumentava e o ponto ideal para a ação aproximava-se rapidamente. Ele precisava decidir exatamente quando transformar aquele mergulho silencioso
em um ataque definitivo. A tripulação sentia o avião acelerar sem o empurrão do motor. Era uma sensação estranha, quase antinatural. O treinamento ensinava que velocidade vinha da potência, não do silêncio. Ali, porém, a gravidade cumpria seu papel, puxando a aeronave para baixo com força crescente. O piloto equilibrava essa aceleração com ajustes mínimos, garantindo que o avião não entrasse em um mergulho descontrolado. O alvo agora ocupava uma parte maior do campo de visão. A entrada do túnel estava clara o suficiente para confirmar a trajetória, mas ainda distante demais para permitir qualquer correção ampla. A precisão exigida era brutal. Não bastava acertar o túnel. Era necessário lançar a bomba no ângulo certo, no momento exato, para que ela penetrasse no interior da estrutura antes de detonar. Qualquer atraso ou antecipação arruinaria tudo. O tempo parecia desacelerar. Cada batimento do coração era percebido. Cada respiração exigia esforço consciente. Ninguém na cabine ousava quebrar o silêncio. A comunicação agora era feita apenas por gestos sutis, quase imperceptíveis. Todos sabiam que estavam testemunhando algo fora do comum, uma manobra que jamais fora pensada para aquele tipo de missão. O piloto avaliava o ponto crítico, o instante em que o motor precisaria ser religado. Sem potência, não haveria como armar corretamente o sistema de lançamento, nem como garantir uma saída após o ataque. Religá-lo cedo demais poderia denunciar a aproximação. Tarde demais, e a aeronave não teria energia suficiente para completar a manobra final. Era um equilíbrio cruel, decidido em frações de segundo. À medida que o avião mergulhava, a montanha parecia crescer rapidamente à frente. A sensação de proximidade com o terreno aumentava a pressão. Qualquer falha de cálculo resultaria em impacto direto. O piloto mantinha o controle absoluto, ajustando o ângulo de ataque com precisão cirúrgica. Não havia espaço para hesitação. O mergulho silencioso não era apenas uma técnica improvisada. Tornara-se o coração da missão. O inimigo, habituado a reagir ao barulho e à previsibilidade, fora enganado por algo que não se encaixava em seus padrões defensivos. O céu, por alguns instantes, pertenceu apenas àquela aeronave. Quando o túnel finalmente ocupou o centro do campo de visão, ficou claro que não haveria uma segunda chance. O avião deslizava como uma lâmina invisível, aproximando-se do ponto onde tudo seria decidido. O silêncio, construído com tanto risco, chegava ao fim. Em poucos segundos, ele seria quebrado de forma violenta. O mergulho silencioso cumprira seu papel. A aeronave estava exatamente onde precisava estar. Restava agora transformar aquela aproximação impossível em um golpe definitivo, um ataque que ecoaria muito além da montanha e marcaria para sempre a história da guerra aérea. O silêncio terminou de forma abrupta e brutal. No instante exato calculado pelo piloto, sua mão avançou para o comando e o motor voltou à vida com um rugido violento, quase agressivo, quebrando o vazio que dominara os últimos minutos. A aeronave estremeceu, como se despertasse de um estado de suspensão, e respondeu imediatamente à potência retomada. Não houve tempo para ajustes longos ou correções cuidadosas. Tudo precisava acontecer agora. O túnel estava à frente, grande demais para ser ignorado, e pequeno demais para permitir erro. A entrada escura se destacava contra a rocha clara da montanha, um alvo improvável que exigia precisão absoluta. O avião avançava em alta velocidade, alinhado de forma quase perfeita, resultado de cada segundo passado em silêncio durante o mergulho. Qualquer desvio naquele momento seria fatal. A artilharia antiaérea, pega de surpresa, reagiu tarde demais. Alguns disparos isolados surgiram próximos à encosta, mas não havia tempo para uma resposta coordenada. O inimigo fora treinado para combater ataques ruidosos, previsíveis, vindos de trajetórias convencionais. Não estava preparado para um avião que simplesmente surgia à frente do alvo, como se tivesse brotado do nada. Dentro da cabine, a concentração era total. O piloto ignorava tudo o que não fosse o alinhamento perfeito com a entrada do túnel. O bombardeador ajustava os últimos parâmetros do sistema de liberação, sabendo que aquele seria o único lançamento.
Não haveria segunda passagem. Não haveria correção. Era acertar ou morrer tentando. O avião desceu ainda mais, agora perigosamente próximo ao terreno. A montanha parecia se erguer de forma ameaçadora ao redor, comprimindo o espaço disponível. O tempo para decisões se media em frações de segundo. A velocidade era alta demais para a hesitação, mas não podia ser excessiva a ponto de comprometer a precisão. Era um equilíbrio quase impossível, sustentado apenas pela habilidade e sangue frio do piloto. Quando o ponto de lançamento foi alcançado, não houve anúncio dramático nem contagem regressiva. Apenas um movimento seco, executado com precisão mecânica. A bomba foi liberada. Por um breve instante, tudo pareceu congelar. O artefato caiu seguindo a trajetória exata planejada, alinhado com a entrada do túnel. Não houve desvio, não houve correção de última hora. A bomba desapareceu na escuridão da abertura, engolida pela montanha como se nunca tivesse existido. Segundos depois, o mundo explodiu. A detonação não foi visível de imediato. Primeiro veio o impacto surdo, abafado pelas paredes de rocha. Em seguida, uma onda de choque violenta emergiu da entrada do túnel, cuspindo fogo, fumaça e fragmentos em todas as direções. A explosão percorreu o interior da montanha, amplificada pelo espaço confinado, destruindo trilhos, colapsando paredes e transformando o túnel em uma armadilha mortal de concreto e aço retorcido. O avião foi sacudido pela onda de choque, mesmo já em ascensão. O piloto lutou contra os controles, enquanto a aeronave era empurrada para cima e para os lados pela força da explosão. Por alguns segundos, o controle esteve à beira de se perder. Qualquer dano crítico naquele momento significaria queda imediata contra a encosta. No solo, o caos foi absoluto. Observadores e soldados inimigos que segundos antes tentavam entender o desaparecimento do avião, agora encaravam uma cena de destruição total. O túnel, considerado seguro e praticamente intocável, havia sido atingido de forma direta. A explosão interna tornara o reparo extremamente complexo. Trilhos destruídos, estruturas comprometidas, desabamentos internos. A principal rota logística da região estava, na prática, fora de operação. A importância do ataque tornou-se clara quase imediatamente. Trens que deveriam cruzar a montanha nas horas seguintes ficaram parados. Comboios inteiros foram obrigados a esperar ou buscar rotas alternativas muito mais longas e vulneráveis. Tropas que aguardavam reforços ficaram isoladas. O impacto daquele único ataque se espalhou muito além da montanha, afetando operações em toda a frente de combate. No ar, o piloto não teve tempo para contemplar o sucesso. A prioridade agora era sobreviver. O avião ainda estava em território inimigo, baixo demais para se sentir seguro e alto demais para desaparecer rapidamente. A explosão havia denunciado definitivamente sua presença, e o inimigo começava a reagir com fúria renovada. Caças inimigos eram uma ameaça real. O rádio começou a captar transmissões frenéticas, ordens sendo gritadas, pedidos de interceptação. A defesa aérea, humilhada pela surpresa do ataque, buscava compensar o erro com força bruta. O céu, que por alguns minutos pertencera apenas àquela aeronave, voltava a se encher de perigo. O piloto puxou o manche com firmeza, ganhando altitude o mais rápido possível, sem comprometer a integridade do avião. A aeronave respondera bem à religação do motor, um alívio silencioso que ninguém verbalizou. Se o motor tivesse falhado naquele instante, tudo teria terminado ali, poucos segundos após o ataque mais ousado da missão. Enquanto se afastavam do alvo, a coluna de fumaça que saía da montanha tornava-se visível mesmo à distância. Era o sinal concreto de que a missão havia sido cumprida. Não havia dúvidas sobre o resultado. O túnel estava destruído. O coração logístico daquela região fora arrancado em um único golpe. O que tornava aquele ataque verdadeiramente insano não era apenas a precisão nem o alvo improvável. Era a sequência de decisões que levaram até ali. Desligar o motor a 12. 0 pés. Planar em silêncio sobre território inimigo, religar a potência no último instante e lançar a bomba dentro de um túnel
exigia uma combinação raríssima de coragem, frieza e cálculo. Qualquer falha em qualquer etapa teria resultado em morte certa. A missão entrou para a história não apenas pelos danos causados, mas pelo método. Analistas militares, anos depois, ainda estudariam aquele ataque como exemplo extremo de adaptação em combate. Não se tratava de seguir regras, mas de entender quando elas precisavam ser quebradas para alcançar o impossível. Naquele dia, a guerra aérea foi redefinida por alguns minutos de silêncio e por uma explosão que ecoou muito além da montanha. O ataque mais insano da guerra não foi apenas um feito técnico ou tático. Foi a prova de que, em circunstâncias extremas, a ousadia calculada podia superar qualquer defesa. E enquanto o avião se afastava, deixando para trás fumaça, destruição e um inimigo em choque, ficava claro que aquele episódio jamais seria esquecido. O ataque estava feito. A história, naquele instante, havia mudado de curso. O ataque havia sido um sucesso, mas a missão estava longe de terminar. Na guerra aérea, atingir o alvo era apenas metade do caminho. Voltar vivo era o verdadeiro desafio. Assim que o avião se afastou da montanha, o céu voltou a se transformar em um território hostil, agora carregado de fúria e urgência. O inimigo, humilhado pela surpresa do ataque, reagia com tudo o que tinha à disposição. A artilharia antiaérea retomou o fogo de forma desordenada, mas intensa. Explosões surgiam ao redor da aeronave, algumas perigosamente próximas. Estilhaços atingiam a fuselagem com impactos secos, lembrando a todos que ainda estavam profundamente em território inimigo. O piloto mantinha o controle com firmeza, ajustando a altitude e a rota, para não oferecer um padrão fácil de ser seguido. Voar em linha reta significava virar alvo. Cada manobra precisava ser imprevisível. O rádio começou a captar transmissões inimigas cada vez mais claras. Ordens de interceptação eram emitidas com urgência, e a presença de caças se tornava uma ameaça real. A explosão no túnel não apenas denunciara a posição do avião, como também despertara a prioridade máxima da defesa aérea local. Aquela aeronave precisava ser abatida a qualquer custo. O piloto avaliava rapidamente as opções. Subir demais poderia expô-los a caças em vantagem de altitude. Descer em excesso significava entrar novamente no alcance mais eficaz da artilharia antiaérea leve. A escolha foi buscar uma altitude intermediária, usando o relevo como aliado. Montanhas, vales e formações rochosas passaram a servir como cobertura momentânea, quebrando linhas de visão e dificultando a pontaria inimiga. A aeronave, agora mais leve e sem a carga explosiva, respondia melhor aos comandos. Ainda assim, havia danos. Instrumentos indicavam pequenas falhas, e a estrutura carregava o peso das explosões próximas. Nada crítico, mas o suficiente para exigir atenção constante. O piloto precisava extrair o máximo desempenho da máquina sem forçá-la além do limite. Em determinado momento, pontos surgiram no horizonte. Pequenos, rápidos, inconfundíveis. Caças inimigos. A aproximação deles aumentou drasticamente a tensão na cabine. Um confronto direto colocaria o avião em desvantagem. A prioridade não era lutar, mas escapar. O piloto mergulhou levemente, ganhando velocidade, enquanto mudava de rumo de forma brusca para quebrar a interceptação. O céu tornou-se um tabuleiro mortal. Cada movimento tinha consequências imediatas. Uma curva mais fechada poderia reduzir velocidade. Uma subida prolongada exporia o avião. O piloto equilibrava essas decisões com precisão, explorando cada vantagem possível. A experiência acumulada em missões anteriores mostrava seu valor naquele momento crítico. O fogo antiaéreo continuava intermitente, mas menos preciso à medida que se afastavam do alvo. Ainda assim, cada explosão lembrava que o perigo não havia ficado para trás. O piloto mantinha o foco absoluto na rota de fuga, evitando áreas conhecidas por concentrar em defesas mais pesadas. O mapa mental da região, memorizado antes da missão, guiava cada escolha. A tripulação permanecia em silêncio tenso, cumprindo suas funções sem necessidade de palavras. O treinamento falava mais alto do que qualquer conversa.
Cada um sabia exatamente o que fazer e qualquer distração poderia ser fatal. A confiança mútua era total, construída em dezenas de horas de voo sob fogo inimigo. Gradualmente, os sinais de perseguição começaram a diminuir. Os caças inimigos, sem vantagem clara, desistiam ou eram chamados de volta para proteger outras áreas. A artilharia antiaérea tornava-se mais esparsa. A fronteira entre o território inimigo e a relativa segurança começava a se aproximar. O piloto não relaxou. Sabia que muitos aviões eram abatidos justamente quando a tensão diminuía. Manteve a vigilância constante, monitorando instrumentos, céu e terreno. Somente quando cruzaram o último ponto crítico e o fogo cessou por completo, é que a respiração dentro da cabine começou a se normalizar. A fuga sob o fogo havia sido tão decisiva quanto o ataque em si. Um erro durante a retirada poderia anular todo o impacto da missão. Sobreviver significava levar a informação, o exemplo e a prova concreta de que o impossível havia sido feito. Enquanto a aeronave avançava rumo à segurança, o peso da missão começava finalmente a se dissipar. O túnel destruído ficava para trás, escondido pela distância e pela fumaça. À frente, surgia a esperança do pouso, do retorno e da chance de contar o que havia acontecido. A guerra ainda estava longe do fim, mas para aquela tripulação, a missão mais arriscada de suas vidas estava chegando ao desfecho. A fuga sob o fogo não era apenas uma retirada. Era a confirmação de que haviam sobrevivido a uma decisão extrema e que aquela história seria lembrada muito além daquele dia. O pouso aconteceu sem cerimônia. Não houve aplausos, discursos ou celebrações imediatas. A aeronave tocou o solo, carregando marcas visíveis da missão. Estilhaços incrustados na fuselagem, desgaste extremo do motor e o silêncio cansado de uma tripulação que havia atravessado algo fora do comum. Para quem observava de fora, parecia apenas mais um avião retornando da guerra. Mas dentro dele estava um episódio que mudaria a forma como aquela missão seria lembrada. Nos dias seguintes, os relatórios começaram a chegar. Fotografias de reconhecimento confirmavam o impacto devastador do ataque. O túnel permanecia inutilizável, com partes colapsadas e trilhos completamente destruídos. O inimigo fora forçado a redirecionar comboios inteiros por rotas alternativas, mais longas e vulneráveis. A consequência direta foi a desaceleração de operações militares em toda a região, exatamente no momento em que o esforço de guerra dependia de velocidade e coordenação. Entre os oficiais, o ataque gerou discussões intensas. Alguns viam a manobra como um golpe de genialidade, resultado de leitura perfeita da situação e coragem excepcional. Outros a consideravam um risco inaceitável, algo que poderia facilmente ter terminado em tragédia absoluta. Desligar o motor em pleno voo sobre território inimigo não constava em nenhum manual e contrariava princípios básicos da aviação militar. Ainda assim, os fatos eram incontestáveis. A missão fora um sucesso completo. Com o tempo, o episódio passou a circular entre esquadrões como uma história quase inacreditável. Não como uma lenda exagerada, mas como um exemplo real de até onde um piloto poderia ir quando todas as opções convencionais se esgotavam. Não era uma manobra destinada a ser repetida com frequência. Pelo contrário, era uma exceção extrema, nascida de circunstâncias igualmente extremas. O piloto, no centro de tudo, nunca buscou reconhecimento exagerado. Para ele, aquela decisão não foi um ato heróico planejado, mas a única alternativa viável naquele instante específico. Em depoimentos posteriores, deixou claro que não havia certeza alguma de que funcionaria. Havia apenas a convicção de que continuar como estava levaria à derrota ou à morte. A escolha foi feita entre duas possibilidades ruins, e a menos previsível acabou se mostrando a correta. Historiadores militares, décadas depois, ainda analisariam aquele ataque com atenção. O episódio passou a ser citado em estudos sobre adaptação em combate, tomada de decisão sob pressão extrema e uso criativo das limitações tecnológicas da época. Não mudou a doutrina da guerra aérea, mas deixou uma marca profunda.
a prova de que o fator humano continuava sendo decisivo, mesmo em um conflito dominado por máquinas. O legado daquele momento não está apenas na destruição do túnel ou no atraso imposto ao inimigo. Está na demonstração clara de que a guerra não é vencida apenas por superioridade numérica ou tecnológica, mas pela capacidade de interpretar o momento e agir quando ninguém mais ousaria. A decisão de desligar o motor a 12 zeros e 0 pés tornou-se símbolo dessa mentalidade. Com o fim da guerra, muitas histórias se perderam no tempo, diluídas entre números, datas e tratados, mas algumas permaneceram vivas justamente por desafiarem a lógica. Esse ataque sobreviveu porque condensou em poucos minutos tudo o que a Segunda Guerra Mundial representou: risco extremo, improviso, sacrifício e escolhas impossíveis. Hoje, ao revisitar esse episódio, não se trata apenas de exaltar coragem ou audácia. Trata-se de entender o peso humano por trás de cada decisão tomada no céu. Homens comuns colocados em situações extraordinárias, obrigados a escolher entre regras e sobrevivência, entre segurança e necessidade. O ataque mais insano da guerra não foi apenas um feito técnico impressionante. Foi um lembrete poderoso de que, em meio ao caos absoluto, a história pode mudar de rumo a partir de uma única decisão, tomada em silêncio, a milhares de pés de altura, quando desligar um motor parecia loucura, mas acabou se tornando eternidade. A história deste ataque resume, em poucos minutos de voo, a essência mais extrema da Segunda Guerra Mundial. Em um céu dominado por artilharia, caças e regras rígidas de combate, um piloto foi obrigado a abandonar qualquer solução convencional para cumprir uma missão que não podia falhar. O alvo não era uma cidade nem uma fábrica visível, mas um túnel ferroviário vital para o funcionamento de todo um sistema logístico inimigo. Destruí-lo significava atrasar ofensivas, isolar tropas e alterar o ritmo da guerra em uma região inteira. Diante de defesas antiaéreas cada vez mais precisas, o plano original tornou-se inviável. Foi nesse momento que surgiu a decisão impensável: desligar o motor a 12.000 pés de altitude. O silêncio transformou o avião em uma sombra, confundiu observadores no solo e rompeu a previsibilidade da defesa inimiga. Durante minutos, a aeronave planou em completo risco, sustentada apenas pela gravidade, pelo controle absoluto do piloto e por cálculos feitos sob pressão extrema. O mergulho silencioso levou o avião até o ponto exato do ataque. No último instante, o motor foi religado e a bomba lançada diretamente dentro do túnel. A explosão interna colapsou a estrutura, inutilizando uma das principais rotas de suprimento da região. O impacto foi imediato. Trens parados, comboios desviados e operações militares retardadas. A fuga foi tão perigosa quanto o ataque. Sob fogo intenso e ameaça de caças inimigos, a tripulação precisou explorar cada vantagem do terreno e da experiência acumulada para sobreviver. O retorno marcou não apenas o sucesso da missão, mas a confirmação de que o impossível havia sido feito. O legado desse episódio não está apenas na destruição causada, mas na decisão que o tornou possível. Ele prova que, mesmo em uma guerra dominada por máquinas, o fator humano, coragem, frieza e capacidade de adaptação continua sendo decisivo. Uma escolha feita em silêncio no momento certo foi suficiente para entrar para a história como um dos ataques mais ousados de toda a guerra.